E o governo federal vai exibir, ou melhor, exigir que as redes sociais combatam de maneira mais eficiente os perfis que promovam conteúdos sobre ataques em instituições de ensino. O Ministério da Justiça informou que vai notificar as plataformas pedindo mais rapidez, eficácia, discernimento e colaboração em relação a essas solicitações relacionadas a esse tipo de crime. Para falar sobre a intervenção do governo na política de uso das redes sociais, tendo como pano de fundo estes acontecimentos, a série de ataques em escolas, creches em todo o país, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados de hoje os deputados federais Helder Salomão, do PT, e o Felipe Barros, do PL. Bom dia aos senhores, tudo bem? Bom dia, Basília, tudo bem? Bom dia, Basília. Vou começar com o Helder Salomão, que ainda não participou conosco aqui do Dois Lados. Deputado, o senhor vê como uma forma de interferência do governo nas redes sociais ou é uma ação necessária, tendo em vista os casos de invasões e até mesmo assassinatos no ambiente escolar? Bom, esse é um debate complexo e um debate que nós precisamos ter muita responsabilidade. Afinal, nós estamos falando de fatos que trazem dor, sofrimento para toda a sociedade, em especial para as famílias que tiveram filhos, filhas, né, estudantes, professores, professoras, que foram atacados nesses atos covardes, desumanos e que precisam ser combatidos. Infelizmente, essa é uma prática que ocorre em vários países do mundo, né? Por que não dizer em todos os países. É lamentável que a gente tenha a difusão de conteúdos que estimulam o ódio e a intolerância. Então, não é nenhuma ação indevida do governo, pelo contrário. Eu estava acompanhando esse debate, já li muita coisa sobre isso, inclusive o que outros países estão fazendo. Por exemplo, a União Europeia. Os países da União Europeia estão adotando medidas para que as plataformas sejam, sim, responsabilizadas por conteúdos que são postados por terceiros. Porque hoje um conteúdo só é retirado, né, de uma plataforma caso haja uma decisão judicial. Então, nós precisamos pensar, né, nesse contexto, que é o nosso papel legislativo. Estamos aqui como parlamentares, então nós precisamos pensar no âmbito do poder legislativo quais alterações na nossa legislação, no Marco Civil da Internet, em outras legislações, para garantir que o ambiente virtual não se transforme num ambiente de prática de crimes. E não só na Deep Web e na Dark Web, porque as plataformas que estão sendo utilizadas por milhões de brasileiros e milhões de pessoas em todo o mundo também, né, são ambientes onde as pessoas destilam ódio, intolerância, e o que nós precisamos, em defesa das nossas famílias e das nossas crianças nas escolas, é trabalhar por uma cultura de paz. Então, é preciso, sim, regular, porque liberdade de expressão não é um direito absoluto, é um direito sagrado, temos que defendê-lo, mas ele não está acima de outros direitos. A gente vai ter muitas outras perguntas, a gente pode passear por outros assuntos relacionados a isso. Deputado Felipe Barros, a mesma pergunta. O senhor vê intervenção do governo, do Ministério da Justiça nas redes sociais, ou é uma ação necessária do governo, uma vez que a gente está passando por situações que vão se avolumando, né, casos cada vez mais recorrentes de ataques em escolas? Basília, em primeiro lugar, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite em participar do programa aqui na CNN. Cumprimento o meu colega deputado Helder Salomão. E digo o seguinte, eu fiz parte da comissão que analisou o projeto de lei das fake news, chamado projeto de lei 2630. Participo desse debate aqui na Câmara dos Deputados desde 2019. O que nós percebemos é o seguinte, o atual governo federal tem se utilizado desses tristes e lamentáveis casos de atentados nas escolas e tem se utilizado desses casos como uma cortina de fumaça para fazer avançar o projeto de lei 2630. É óbvio que absolutamente ninguém concorda
com prática de crimes dentro das plataformas de redes sociais. Mas é preciso que a gente separe o joio do trigo. Uma boa parte dos incentivos e das conversas que circundam esses atentados ocorrem em plataformas que sequer têm base no nosso país. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o próprio Marco Civil da Internet já estipula o dever de retirada desses tipos de conteúdos, inclusive com a hipótese de responsabilização das plataformas. O artigo 19 do Marco Civil da Internet coloca a responsabilização das plataformas quando do descumprimento de decisões judiciais. Então, nós temos uma legislação, que é o Marco Civil da Internet, que foi democraticamente muito bem debatida nos anos anteriores, que pode, obviamente, ser revista em alguns pontos, mas o que não podemos fazer é simplesmente achar que o remédio para esses atentados que estão acontecendo é unicamente a regulamentação das plataformas, porque não é. Isso passa, inclusive, pela questão da política que esse governo defende, do desencarceramento, porque boa parte dessas pessoas que cometem atentados já cometeram crimes no passado e foram soltas. Então, nós precisamos ter regras mais rígidas do processo penal, nós precisamos ter penas mais duras. Tudo isso nós precisamos debater aqui na Câmara. Ao menos vocês concordam que alguma coisa precisa ser feita, né, sobre os procedimentos que estão sendo adotados nas redes sociais. Há um debate mundial, que é este da regulação ou autorregulação das mídias. Eu queria, nesses segundos finais aqui de dois lados, perguntar para os senhores qual seria, então, a melhor resposta para este problema, se não o próprio governo ir lá bater na porta das redes sociais e pedir a retirada destes conteúdos. Vou dar aí 3 hipóteses. Primeiro, a autorregulação, que as plataformas compreendam que têm o dever de cuidar deste espaço. Segundo ponto, quando uma vítima denuncia, quando uma vítima reclama diretamente às redes sociais. Ou uma terceira hipótese, somente quando tiver uma decisão judicial, podendo ser até uma decisão de primeira instância, para tentar encurtar esse período entre ação e reação. O que os senhores acham, então, que deve ser a resposta para este problema? As plataformas serem responsabilizadas e agirem, ou realmente vir um pedido da vítima ou uma decisão da justiça, se não o próprio governo federal atuar? Eu vou passar a palavra para Hélder Salomão. Bem, olha, eu volto a dizer, esse é um tema que precisa ser debatido profundamente. A regulação dos conteúdos que estão sendo postados no ambiente das plataformas digitais precisa, de fato, de uma regulação. A regulação não é uma iniciativa só do Brasil. O dever de cuidado, por exemplo, a introdução do dever do cuidado das plataformas é o que se debate hoje na União Europeia. Aliás, no final de 2022, a União Europeia aprovou medidas nesse sentido, para obrigar que as plataformas tenham um dever de cuidado. Esse não é um debate do Brasil, esse é um debate mundial. A quem interessa, eu pergunto aqui, a quem interessa não responsabilizar as plataformas? Porque além das plataformas, que é onde todos nós, cidadãos comuns, navegamos, nós que temos acesso à internet, nós temos uma coisa muito pior, que está no submundo da internet, que também precisa ser investigado, que é aquilo que está hoje circulando no ambiente da Deep Web e da Dark Web, onde as pessoas cometem crimes, onde as pessoas estão fazendo tráfico humano, tráfico de drogas. E olha, é preciso que as lideranças tenham responsabilidade. Todos nós, não são medidas, regular os conteúdos nas plataformas é um passo, mas nós precisamos trabalhar por uma cultura de paz. Trabalhar por uma cultura de paz é necessário envolver toda a sociedade, a família, as igrejas, as escolas. É preciso que haja um esforço de todos nós, porque toda vez que uma liderança política incentiva o uso de armas, incentiva a violência, incentiva o discurso de ódio, o discurso de intolerância, nós acabamos
Quando fazemos assim, quando agimos assim, nós estamos estimulando as pessoas a fazerem o mesmo. Então é preciso que a gente busque por meio do diálogo fraterno, garantindo que as diferenças possam ser verbalizadas, porque as diferenças são importantes. Eu costumo dizer que Deus é tão perfeito que nos fez diferentes, não nos fez iguais. Agora, tem muita gente hoje no Brasil e no mundo, não só nas redes sociais, não só nas plataformas digitais. Tem muita gente confundindo liberdade de expressão com cometimento de crime. E todo crime tem que ser punido, seja ele, né, qual for o autor desse crime. Porque nós não podemos continuar permitindo, né, que aconteçam no Brasil fatos como aconteceram em Santa Catarina, como aconteceram no meu estado do Espírito Santo, no município de Aracruz, como aconteceu ontem no estado de Goiás. Nós não podemos nos calar e cabe-nos denunciar e adotar medidas. Então, deputado Felipe Barros, eu avalio que nós precisamos sim discutir profundamente quais são as medidas mais adequadas no âmbito do legislativo. Elas não vão dar conta de resolver todos os problemas, até porque a construção de uma cultura de paz é um processo que leva décadas, mas se nós continuarmos no caminho que estamos, ao invés de construir uma cultura de paz, nós vamos tornar o país ainda mais polarizado e ainda mais desrespeitoso com aquelas regras que são sagradas e fundamentais para que as famílias possam viver em paz e possam ter seus filhos nas escolas, nas ruas, nas igrejas, em todos os locais que elas frequentarem, com segurança e com amistosidade. As diversidades e as diferenças não devem ser colocadas debaixo do tapete, mas elas não podem significar desrespeito, né? Eu posso divergir do deputado Felipe Barros, como ele tem o direito de divergir de mim, mas eu tenho que garantir o direito dele de dizer o que ele pensa, desde que aquilo que eu penso e aquilo que o deputado Felipe Barros pensa esteja em sintonia com a nossa lei maior, com o respeito, com o diálogo e com a capacidade de transformar a liberdade de expressão num instituto da democracia e não num álibi para fazer absurdos e cometer crimes, tanto nos discursos políticos, como também nos ambientes das plataformas digitais. Eu estou muito esperançoso no Brasil e vamos trabalhar para que o Brasil e o mundo encontrem caminhos de paz e de cultura de paz. Vou passar as palavras agora, né? O tempo para o deputado Felipe Barros, o tempo é seu, suas considerações finais, deputado. E a mesma pergunta, qual a solução, então? A gente vê que do jeito que está, não pode continuar. É caso de autorregulação, as empresas, as plataformas têm que tomar para si esse dever de cuidar, tem que esperar a vítima reclamar ou só mesmo com uma decisão judicial ou quando o governo agir? Basília, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, parafraseando o Cazuza, que as ideias do PT não correspondem aos fatos. Apesar do discurso de cultura de paz, de diminuição da polarização e diminuição da cultura do ódio, é o próprio Partido dos Trabalhadores que tem incentivado a cultura do ódio no país nos últimos anos através da política de desencarceramento. Nós defendemos que os bandidos sejam presos. O PT defende que os bandidos sejam soltos através da política de desencarceramento, através das audiências de custódia, através, inclusive, da flexibilização de penas e descriminalização de alguns crimes, como o tráfico de drogas. O ministro da Defesa, o ministro dos Direitos Humanos, defende a descriminalização das drogas, por exemplo, o que, obviamente, aumenta o número de crimes. Então, apesar do discurso da cultura de paz, o PT, na prática, faz exatamente o contrário. O que o governo federal tem feito, na prática, é utilizar esses casos lamentáveis, esses casos revoltantes, desses atentados nas escolas, para fazer avançar uma pauta de censura, fazer avançar o projeto de lei das fake news. Eu defendo a autorregulação das plataformas, Basília, porque as próprias plataformas não querem um ambiente que não seja saudável, não é comercialmente favorável às plataformas que elas tenham um ambiente que não seja saudável. Então, é claro que as plataformas têm a possibilidade de fazer uma autorregulação dos seus próprios termos de uso e daqueles conteúdos que podem gerar casos como esses das escolas. O que nós não podemos permitir é que o governo diga aquilo que pode ser dito ou aquilo que não pode ser dito.
E aqui não é qualquer crítica ao governo do PT, porque numa democracia os governos se alteram, Helder. Daqui 4 anos nós podemos ter outro presidente e eu tenho certeza que vocês estarão aqui defendendo exatamente isso que eu estou defendendo. Não é um governo que pode dizer aquilo que pode ou aquilo que não pode ser dito. Então, nós defendemos sim uma autorregulação das plataformas por essas próprias plataformas. É nesse caminho que muitos países têm avançado nessa discussão que não é fácil. Nós defendemos também penas mais rígidas e mais duras para esses bandidos que cometem esses atentados, que, convém lembrar, muitos têm sido cometidos com armas brancas e não com armas de fogo. E nós defendemos o fim dessa política de vitimização do bandido. Por exemplo, no ano passado nós votamos aqui o projeto de lei de transformar a pedofilia em crime hediondo. O deputado Helder votou contra. Nós somos favoráveis a que o crime da pedofilia seja hediondo. Felipe, ó, você está sendo desrespeitoso, por favor. Você me conhece e você está sendo desrespeitoso. Aliás, vocês gostam muito de divulgar fake news. Vocês gostam de divulgar fake news e é por isso que vocês não querem que haja uma lei que regule as plataformas. Esse é o problema de vocês. Mas votou favorável ou votou contra? São difusores. Eu já justifiquei isso, inclusive no plenário, o que houve. Vossa Excelência sabe muito bem. O voto consta como contrário. Vossa Excelência sabe que jamais uma pessoa em sã consciência votaria contra um projeto desse. O que acontece... Mas o seu voto é contrário. O deputado, o senhor procure os anais da casa e depois o senhor divulgue o que foi apresentado como a minha justificativa de voto, o que houve na hora do voto. Agora, o senhor... O que houve? O senhor tem que aprender a respeitar, porque o senhor defende um ex-presidente que defende o armamento, que defende a violência, que defende a agressão, e aí agora vem aqui querer, em rede nacional, falar coisas para tentar colocar os seus colegas em situação que o senhor acha que é verdadeiro. Então, o senhor tem que, pelo menos... Está no registro do projeto de lei que nós votamos. Eu sempre o respeitei e Vossa Excelência precisa aprender a respeitar. Aliás, o senhor é um grande divulgador de fake news. Por isso que o senhor não quer regulação. O senhor gosta muito de divulgar fake news, o senhor gosta muito de usar o ambiente da internet para atacar as pessoas, para fazer discurso de ódio. E como está fazendo aqui agora. No projeto de lei, Helder. É por isso, Felipe, é por isso o uso político que vocês estão fazendo. Vocês sabem que não haverá autorregulação. Vocês sabem que a União Europeia, que os Estados Unidos, que o Canadá, que o Japão, que a China, que todos os países estão muito preocupados. Vocês não estão preocupados com a vida das crianças que foram tiradas e ficam aí justificando que foi com arma branca. Este caso foi com arma branca e os outros. Então, por favor, Vossa Excelência, antes de falar coisa em rede nacional, procure saber. Eu vou encaminhar para o gabinete de Vossa Excelência. Faço questão de encaminhar hoje para o gabinete de Vossa Excelência o voto que eu expressei depois para a presidência da casa, né? Porque eu assumo os meus atos, eu não preciso me esconder atrás de deep web, nem de dark web, e nem de discursos que muitas vezes... Não, mas olha, eu estou sendo acusado aqui, atacado pelo deputado de forma desleal. Porque não consta dos registros da Câmara, Helder. Então, por que você não olha os registros do voto que eu fiz em separado depois? Vossa Excelência é acostumado a agir assim. Não pense que isso me intimida. Assim, a gente não vai utilizar não dá para conversar com quem vem num debate nacional para querer fazer esse tipo de acusação. Então, deputado Felipe... Estamos falando de regras mais rígidas para o cometimento de crimes. A gente não vai continuar com esse debate para ficar nesse clima de provocações. Muito. Agora, Vossa Excelência vai receber hoje, no seu gabinete, antes de falar as coisas, antes de dizer coisas, o senhor precisa primeiro ter as informações 100% e não as informações pela metade. O senhor me conhece muito bem. E, por favor, me respeite. Pronto, por favor, mas falando em violência... Vocês poderiam combinar, então, uma conversa entre os dois, fora das câmeras, para que vocês se entendam? Ou então este assunto sempre vai voltar no debate como esse, né? Um deputado acusando o outro de votar contra em uma medida tão sensível como esta, que diz respeito aos crimes hediondos.
Deputado Helder Salomão vai encaminhar, então, um ofício ao gabinete do deputado Felipe Barros e, a partir daí, a gente vê como ficam as explicações dos senhores e os próximos debates não funcionem como embates entre dois parlamentares aí que são importantes e representam um grupo eleitoral ali no parlamento. Eu agradeço a participação de ambos aqui. Estivemos com os deputados federais Helder Salomão, do PT, e o Felipe Barros, do PL. E, claro, vocês estão convidados para um próximo Dois Lados. Até mais.